Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Bom, como o pastor Rubinho disse, né? Todos os dias são nossos, né? E a gente empresta um pouco para eles, para os homens, não é isso? E eu quero falar, né? Não só para as mulheres, mas eu decidi falar de uma mulher que traz um ensinamento para todos nós. Mas antes vamos estar orando. Feche seus olhos, fale com o Espírito Santo, coloque seu coração diante de Deus, né? Acalme o seu coração, foque o seu pensamento, trabalhe o seu pensamento aí agora. Para de pensar em amanhã, para de pensar naquela conta, para de pensar no menino que está dando trabalho, para de pensar na cozinha que ficou desarrumada, para de pensar em qualquer outra coisa. Foque seu pensamento para o que está acontecendo aqui agora. O agora é o momento mais importante da sua vida. E essas pessoas que estão próximas a você, neste momento, são as pessoas mais importantes da sua vida. A gente precisa aprender isso, a gente precisa treinar isso. Senhor Deus, na Tua presença, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui neste momento, por termos separado esse tempo para te adorar, para aprender, para te ouvir. Ó Espírito Santo, fale através da minha vida, Deus. Fale para mim, fale para todos nós que estamos aqui. Fale aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos, aquilo que o Senhor deseja que a gente precise ouvir. E que nós possamos mudar aquilo que precisa ser mudado. E que nós possamos realmente ver o Senhor, ouvir do Senhor e aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vou falar de uma mulher muito conhecida, muito falada, da Bíblia, né, gente? Não sou eu não, tá? Para você que está em casa, seja bem-vindo aí. Coloque seu coração diante do Senhor. Sei que em casa é mais difícil, porque às vezes a gente se distrai com tantas coisas. Obrigada, Murilo. A gente se distrai com tantas coisas em casa, né? Olhando para a televisão, às vezes, ou olhando para o celular, você olha a poeira lá em cima do móvel, já começa a pensar em tudo que tem que fazer, já começa a sair para preparar a janta. Acalme o seu coração e escute o que Deus tem para você também. Deus abençoe sua vida, você que está escutando essa mensagem em casa. Vou falar de uma mulher famosa, que não sou eu, tá, gente? Até parece, né? Vai sonhando, né? A Esther. Quem conhece a Esther? Não é a filha do pastor Vertinho, não. Já até levantou a mão, né? A rainha Esther. Quem conhece a rainha Esther aí? Todos nós já ouvimos falar da rainha Esther, né? Uma mulher empoderada, não é isso? Uma mulher de poder mesmo, uma mulher sábia, uma mulher empoderada, uma mulher de classe, né? E uma mulher que salvou o seu próprio povo, a sua nação inteira. E com a Esther, eu aprendi 3 coisas. Já aprendi mais coisas até. Falei até com o pastor Rubinho, só esse ano eu já fiz 3 estudos sobre a Esther. Só que eu tirei 3 tópicos que eu decidi trazer para vocês aqui, para a nossa vida, para o dia de hoje, o que nós temos vivido neste momento. Com a Esther, nós vamos abrir lá no livro de Esther, né? Ela tem um livro dedicado, né, com o nome dela, olha só. Ela tem um livro, não é dedicado a ela, mas é um livro com o nome dela. E o interessante desse livro, que não tem o nome de Deus. Não fala assim, Deus disse, Deus mandou não sei o quê. Não aparece a palavra, né, o nome Deus. Mas é uma história, é um livro que eu, refletindo sobre ele mostra sobre o reino de Deus. Toda a história de Esther é sobre o reino de Deus, faz referência ao reino de Deus, apesar de não ter o nome Deus. Olha só. Vocês vão abrir lá, Esther, capítulo 2. No versículo... Engraçado, fazendo um barulhinho aqui. Parece que eu mexendo aqui no... Deve ser.
Esther 2, no versículo 8. Não falei o tema, né, gente? Tema de hoje. O tema de hoje é assuma a sua posição. Assuma a sua posição. Você já tem uma posição para assumir. E nós vamos aprender com Esther, que ela assumiu a posição dela, e nós vamos aprender com ela como que a gente pode assumir a nossa posição nesta terra. Todos nós temos uma posição para assumir nesta terra. E nós vamos aprender com Esther. Esther 2, versículo 8, diz assim, eu vou ler do 8 até... Vou lendo, tá, gente? Vou falar até quando não. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai. Vou falar Hegai. Pode ser Hegai. O chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e dos seus parentes. A Esther, gente, era uma mulher órfã, né, que foi criada pelo seu primo, e quando teve um problema no reino, que o rei mandou, né, não sei se vocês já leram a história aí, se não leu, volta lá e lê, que rapidinho a gente termina de ler. O rei teve um problema com a sua esposa, então rainha, né, porque ela não quis se apresentar a ele, para... né, ele mostrar a beleza da rainha aos outros homens, sabe-se lá como que ele queria mostrar isso, né, porque já estava embriagado. E aí ele fica muito bravo, muito raivoso, pede conselhos para os seus conselheiros lá do reino, e ele diz o seguinte, manda essa sua rainha embora e faz um decreto aí, que todas as mulheres que enfrentarem seus maridos ou desobedecerem às ordens de seus maridos também vão sofrer uma punição. Então, a rainha foi usada aí para servir de exemplo para as outras mulheres, que elas deveriam estar sempre obedecendo aos seus maridos, né? Sabe-se lá o que essa rainha passou, né, coitada? Nosso Deus. E aí, ele decide também, através de conselhos, ter uma nova esposa. E eles escolheram lá das mais belas jovens, e dentre elas estava Esther, uma órfã, né, que foi criada pelo seu primo. Só que algo de interessante, né? O primo dela, o Mordecai, chama a atenção dela para isso. Fala, olha, não diz quem você é. Não diz de onde você vem, qual é o seu povo. Não fala. Aguarde. Não é isso? E ela ouviu atentamente o conselho de Mordecai. E ela teve 1 ano de tratamento de beleza. Gente, vocês imaginam o que é isso, né? Nós mulheres agora. 1 ano de tratamento de beleza. 6 meses com perfumes caríssimos e depois mais 6 meses com outras, né? Sei lá, outros cremes. 1 ano só assim, belezando num spa. Com 7, ela tinha 7 empregadas, não é isso que falou aqui? 7 mulheres, 7 empregadas lá que ficavam à disposição dela. Cada uma lá que foi escolhida tinha essa regalia, 1 ano ali. E aí ela foi escolhida, né, desde quando ela entrou no palácio, ela já começou a ganhar simpatia de todos que estavam com ela. E uma coisa interessante nisso daí, primeira coisa que eu aprendo com a Esther, que a gente precisa saber qual é a nossa identidade. Quem você é? Nós falamos muito sobre isso, né? Quem você é? Toda vez que eu pensava nisso, gente, eu demorei muito tempo para saber quem eu era. Eu pensava assim, eu sou Andreina, né? Nós temos um nome. Temos identidade, não é isso? Temos um número que nos sela lá, né? Muita gente fala assim, a gente vai ser marcado, vai ter uma marca. Eu não sei que marca que é essa, porque a gente já tem, né? A gente precisa de documento de identidade, como é que chamamos aqui? Digital,
CPF, só digitar lá que já acha a gente tudo quanto é lugar. A gente já está marcado. Você não consegue fazer nada sem documento. Você tem um número. Para o governo, para nações, você é um número do seu CPF. É mais até que da identidade. Que todo lugar que você vai fazer cadastro tem que ter o CPF. Em escola, por exemplo, vai fazer matrícula de criança, é o CPF que conta, dos pais. Então, você já tem um número, já está marcado. Mas interessante, quem é você além disso? Aí você pensa assim, igual eu pensava, eu sou pedagoga, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Mas eu te pergunto uma coisa. Se tirarem o seu diploma, para você que tem diploma, quem é você? Se tirarem seu emprego, quem é você? Eu continuo sendo a mãe do Andrei, do Murilo. Se tirarem seus filhos, quem é você, Andreina? Continuo sendo a esposa do pastor Rubinho. Se tirarem o pastor Rubinho, meu marido, quem sou eu? Quem é você sem tudo isso que te cerca? Quem é você? Vou te dar uma dica. Quando você nasceu, você só tinha lá a sua família, né? Sua mãe, mas você não sabia nem que tinha ela. O que você tinha lá? Gente, a nossa identidade vai muito além das coisas que a gente tem, tá? Vai muito além das coisas que a gente possui. A nossa identidade está na nossa essência. E você precisa saber quem você é. Aquilo que ninguém pode te tirar determina a sua identidade. Tem coisas que ninguém pode me tirar. E eu sei que tem coisas em você que ninguém pode tirar. O que que é? Podem me tirar meus filhos, podem me tirar meu marido, podem me tirar meu diploma, podem me tirar meu emprego, podem tirar meu dinheiro, podem tirar minha casa, podem tirar minhas roupas. Mas o que não podem tirar de mim? É isso que determina quem eu sou. E Esther sabia muito bem quem ela era. E mesmo sabendo quem ela era, ela deu uma titubeada lá, quando ela viu aquele palácio imenso, aquelas mordomias imensas, né? Tudo de mais luxuoso, ela andou esquecendo quem ela era de verdade. Mas sabe o que acontecia, que nós vamos falar depois? Tinha alguém que lembrava para ela todos os dias quem ela era. E isso é importantíssimo na nossa vida. A partir do momento que você sabe quem você é, se você ainda não sabe, busque. Eu aprendi isso, gente. Busque todos os dias, incessantemente, a sua identidade e o seu propósito. E quando você descobrir, não largue de forma alguma. Às vezes você acha que você sabe quem você é. Mas eu acho que, pelo que eu falei aqui, tem muita coisa aí que vai sair da sua lista. Descubra quem você é. Porque se você sabe quem você é, ninguém vai te ditar quem você é. Entende? Olha o que acontece na nossa vida. Amanhã nós comemoramos o Dia da Mulher. Não é isso? E nós comemoramos por quê? Porque teve um acontecimento, não é isso? Em uma fábrica, onde mulheres estavam trabalhando, em péssimas condições, inclusive, e fizeram uma greve para reivindicar direitos justos, e morreram todas dentro do seu local de trabalho, não é? Mas aí eu te digo, aquilo que tentam exaltar em nós é aquilo que nos detona. Como assim, Andreina? O Dia da Mulher veio para reafirmar a mulher. Mas o intuito de reafirmar a mulher tira a nossa identidade. Nós não somos essas mulheres que eles dizem que nós somos. Você sabe, mulher, quem você é de verdade? Você não é a mulher que veio para concorrer com o homem. Porque você não é igual ao homem. Como é que você vai concorrer com alguém se você não é igual a ele? Cuidado. Cuidado. Falei isso essa semana. Falei assim, gente, no intuito de agregar novos pensamentos e novos grupos, tentam se descaracterizar o que já tem. Você não acha que tem acontecido na sociedade, não?
Não basta só a gente inserir o novo, a gente precisa descaracterizar o que já existe. Como assim, Andreia? Não basta a gente falar que tem novos formatos de família, a gente tem que descaracterizar a família tradicional. Não basta a gente dizer que nós temos outras ideologias, a gente tem que descaracterizar o homem e a mulher como eles nasceram. Gente, isso tem acontecido. Tanto tem acontecido que leite humano, eu fiquei horrorizada. Leite materno não é mais leite materno, é leite humano. Não pode se dizer só mães dão leite. Aí você fala assim, animais também dá. Sim, a vaca dá leite porque ela se tornou mãe do bezerro. Então, cuidado, cuidado. A sua identidade é sua, não deixe ninguém definir quem você é. Esse é o problema. Tentam-se criar um modelo único de pessoas que são robôs que atendem ao mercado que eu preciso. Então, cuidado, cuidado. Esther sabia quem ela era, identidade. Descubra a sua identidade acima de tudo. Antes de tudo, descubra quem você é. Antes de desejar o que você quer da sua vida, antes de querer mais, antes de querer menos, descubra quem você é. Segundo ponto, está completamente ligado à identidade. Você é único. Você precisa saber da sua individualidade. Olha só, cada um tem uma identidade e por isso nós somos seres individuais. Individual é diferente de individualismo, gente. Individualismo é eu querer tudo só para mim. Individual é saber que o que está na minha mão, eu tenho que fazer. Não adianta eu querer jogar para o outro a responsabilidade que é minha. Hoje, né, à meia-noite, nós vamos entrar na onda roxa. Não é isso? Já saiu o decreto lá. Às 2h30 saiu o decreto que nós vamos entrar na onda roxa. Por quê? Nós não temos mais leitos de UTI. Se eu, Andreina, assumisse a minha responsabilidade diante dessa pandemia, nós não teríamos problemas com leitos de UTI. Mas é porque eu acho que o governo precisa resolver para mim, todo mundo chuta o balde, larga para lá e diz, eles é que têm que fazer um plano melhor. Enquanto eles não fazem, eu continuo fazendo o que eu quiser e que se dane o outro. Não é assim? Se eu soubesse da minha responsabilidade, nós não estaríamos no ponto que nós estamos hoje. Nós teríamos consciência do nosso papel hoje, mas não. Nós jogamos sempre a culpa para o outro. Nós falamos isso outro dia. Não jogue a culpa para ninguém, a culpa é sua. Assuma a culpa que você resolve. Sendo você individual, está nas suas mãos resolver. Isso aconteceu com Esther, gente. Se a gente for lá no capítulo 4, a gente vai ver que tinha um homem no palácio que era, vou adiantar aqui, né? Tinha um homem no palácio que era o braço direito do rei. Amã, se eu não me engano, é o Amã, né? Ele não gostava de Mordecai, que era o homem, o primo da Esther, porque Mordecai todos os dias ia lá na porta do palácio para ver como é que Esther estava, né? Imagino que ele ia aconselhar dar algum recado para ela, acompanhar como é que ela estava. E o rei disse o seguinte, né? Que todos deveriam se curvar diante de Amã, acho que é Amã mesmo. É isso, gente? Me ajuda aí quem conhece a história. Que era o braço direito do rei. Ele era tão prepotente que ele fez com que o rei decretasse isso. Eu queria que todos se ajoelhassem diante de mim. Mas Mordecai, que era o primo da Esther, que estava sempre na frente do palácio, não se curvava diante dele quando ele passava. Por quê? Porque Mordecai era uma pessoa que sabia sua identidade, sabia quem ele era e ensinou isso para Esther. E aí todo mundo falava, você não vai se ajoelhar? Ele, eu não me ajoelho diante de ninguém. Eu sei quem eu sou, eu não sou servo dele. Não é assim? Quem sabe quem é, não fica se ajoelhando na frente de qualquer um, não. A gente sabe a quem a gente deve se ajoelhar, não é isso? A gente sabe para quem a gente deve prestar honras, glórias, a quem a gente deve a nossa vida. Só que o Amã ficou tão bravo que fez o rei, né, assinar lá, na verdade ele é que fez, ele só usou o anel do rei, assinar um decreto condenando todos os judeus, que eram
o povo lá do Mordecai e da Ester, que eles morressem. Eles iam matar todos os judeus. E aí, na mesma hora, o Mordecai foi, o primo da Ester, e mandou avisar a Ester. Ela estava do lado do rei, ela já era rainha. Mandou avisar a Ester, para que ela intercedesse em favor do seu povo. A Ester, na hora, já tinha esquecido um pouco quem ela era. Porque ela estava num palácio, né, gente? Quantas vezes a gente se esquece quem a gente é? Porque a gente tem tantas coisas ao nosso redor, né? A gente tem tantas obrigações, a gente tem tantas, né, tantas atribuições. A gente se esquece, por quê? Porque a gente fica aí distraído na vida o tempo inteiro. A gente distrai com coisas que não importam. E a gente esquece de ficar focado naquilo que realmente importa. Aí o Mordecai foi lá e falou com ela o seguinte: não pense você que porque você está aí no castelo, né, como rainha, que não vai respingar nas suas costas a morte do seu povo, não. Talvez seja por isso que você está aí. Talvez seja para esse momento que você se tornou rainha. E eu te pergunto, quem é você? E qual é o momento? E qual é o momento para o qual você foi criado que você precisa agir? Já pensou nisso? Talvez seja para esse momento hoje que nós estamos vivendo que você está aí. Talvez seja para resolver uma situação hoje. O pastor Rubim tem falado aqui direto. Nós não estamos à toa nesta geração, neste tempo, neste momento. Mas saiba que é só você. O propósito, gente, a gente fala muito de propósito. Propósito é aquele negócio que você faz assim. Sabe como uma criança fala assim com você? Lá em casa tem muito disso. Ai, mãe, Murilo me irritou. Aí o Murilo, foi sem querer. Não foi de propósito. Vocês escutam muito isso? Não foi de propósito. Por quê? Proposital é quando você faz uma coisa intencional, você tem um propósito para fazer. Quando eu pego lá e dou um tapa na cabeça do Andrei, porque eu quis dar um tapa na cabeça do Andrei. Proposital, propósito é isso, você faz com propósito. Você está aqui na igreja distraído ou você tem um propósito para estar aqui? Você é um cristão distraído ou você tem um propósito de ser cristão? Cuidado, gente. Cuidado, não ande distraído na vida aí, eu não, hein? Eu estava à toa na vida aí, ó, não vai ficar à toa na vida, não. Descubra que você, né, a sua identidade e a sua individualidade, assuma essa individualidade, é só você que pode resolver. Se eu não cumprir o meu propósito, ninguém mais vai cumprir. Ninguém. Se você não cumprir o seu propósito, ninguém mais vai cumprir. Ele foi feito para você. Ele foi entregue nas tuas mãos. Não fica achando assim que você está muito quietinho no seu canto, que você não está pregando na igreja, né? Você não é Andrei, não é o pastor Rubim para falar, que Deus deixou você lá só para ficar à toa na vida vendo a banda passar, não. Ele entregou um propósito nas tuas mãos para você cumprir. E aí, vou falar como Mordecai aqui. Quem sabe não é para esse momento que nós estamos passando que você está na posição que você está. Individualidade. E aí uma coisa que nos ajuda muito, terceira coisa que eu aprendi com a Ester, unidade. Unidade é sermos um. Nós já falamos muito isso ano passado, nas lives, que unidade não é comunhão, não é união. Né? A gente dá até o exemplo do saco de laranja, que todas as laranjinhas estão lá juntinhas, unidas dentro do saco. Mas se a gente rasgar o saco, cada laranja vai para o seu canto. Ninguém está em unidade. Agora, se você faz um suco da laranja, não tem como mais voltar atrás. Isso é a unidade. É isso que é Deus, Espírito Santo e Jesus. É unidade. São 3 em 1. Não tem como separar um do outro. Só que, além disso, gente, a nossa identidade deve estar intimamente ligada a esse Deus. Você também é um com Ele. Não dá para eu olhar para você e não ver Jesus na sua vida. Porque você já tem que estar virando um suco de laranja com Ele. Não dá para olhar para Jesus e não saber de Deus através de Jesus. Não dá para olhar para você e não ver Jesus na sua vida, não ver Deus na sua vida.
não vê a obra de Deus cumprindo, é unidade. E uma coisa interessante da unidade é que a gente vê com a Esther o seguinte, ela tinha um povo, não tinha? Nós também somos um povo, não somos? Nós não somos irmãos em Cristo? Ela tinha um povo, e por causa dela o povo foi salvo. Mas se ela não fizesse, não cumprisse o propósito dela, o que ia acontecer com o povo? Todo mundo ia morrer. Uma vez eu escutei essa frase, muitas pessoas morrem porque você está de boca fechada. Aí você fala assim, não estou nem aí, não estou sabendo quem está morrendo. Agora você não está, mas no dia do juízo você vai ficar sabendo. Porque o sangue dessas pessoas vão ser jogados sobre a sua cabeça. Nós somos um. E quando você se cala, quando você deixa de cumprir o seu propósito, outras vidas são impactadas. Da mesma forma, quando a gente cumpre o nosso propósito, a nossa vida, a vida do outro é impactada, porque não tem como o meu propósito ser só meu, ele tem influência aí com o outro. Da mesma forma, quando você não cumpre seu propósito, outras vidas são prejudicadas. Aí você fala assim, Andreina, isso é muito para mim. É isso que você escolheu. Ou você não escolheu? A gente fala muito aqui de decisão, não é? Eu decidi estar aqui, eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decidi fazer parte do povo dele, eu não quero ter nada aí para eu poder fazer. Eu quero continuar à toa na vida, vendo a banda passar, ver essa música na cabeça, oh Jesus. Essa bandinha, sei lá o que é isso. Você decidiu. Toda ação gera uma reação. Toda decisão tem uma consequência. Unidade. Mas agora eu vou te dar uma dica. Para finalizar aqui. Eu ia até ler Salmo, o pastor Rubinho leu o Salmo aqui também. Eu ia ler Salmo 27:1, E vou ler para você aqui, Salmo 27:1, não precisa nem abrir que eu já estou finalizando. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. O medo nos impede de cumprir o nosso propósito. O medo nos impede de descobrir quem realmente somos. Porque às vezes a gente tem medo de descobrir quem a gente é. O medo te impede de viver em unidade. Porque às vezes você não quer ter responsabilidade sobre o outro. Porque às vezes você está com medo de alguém vir, de você não dar conta de fazer ou de ser. Mas eu digo uma coisa, uma dica sobre isso, sobre essa questão. Uma dica que eu aprendi com a Esther. Ela tinha um propósito, não é? Mas ela tinha alguém que estava junto dela o tempo inteiro, lembrando e ajudando com que ela prosseguisse. E quem era? O primo dela, o Mordecai. Eles tinham unidade, eles tinham o mesmo propósito. E isso é importantíssimo na sua vida. Cuidado com quem você anda, a Bíblia fala sobre isso, não é? Não se assente na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você anda e o que você ouve. Você precisa olhar para pessoas que estão no mesmo propósito que você. Ou pessoas que estão lá e você diz assim, eu quero estar como essa pessoa. Então ande com ela. Porque você é a média, nós já falamos isso também, gente, eu estou reforçando aqui. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Aí você fala assim, bobagem. Bobagem? A Esther não ia salvar um povo nenhum. Não ia salvar ninguém. Ela só salvou porque a pessoa com que ela convivia ali, a média, disse para ela, cuidado, você também faz parte desse povo. Então, escolha bem. Saiba, mas para escolher você precisa saber, qual é a sua identidade, para estar perto de pessoas alinhadas com o seu propósito, que te ajudam o tempo inteiro, que te coloquem para cima, que te façam querer aprender mais, que te façam querer cumprir o seu propósito aqui na Terra. Porque eu digo uma coisa, gente, tudo vai passar, já está passando, A gente está vendo aí como que as coisas estão assim, inimagináveis, A gente estava falando isso no carro, a gente nunca imaginou de passar uma situação dessa. Nós nunca imaginamos. E aí, na mesma hora que o pastor Rubinho falou isso, eu pensei,
e nós nem temos ideia do que ainda está por vir. Nós não temos a mínima ideia. Coisas inimagináveis vão acontecer, gente, está na Bíblia, não tem como a gente fugir. Então, cuidado como você tem vivido. Aprenda com a Esther, porque a geração dela já passou, né? Ficou a história dela aqui, nos ensinando, né? Quem sabe para isso é que nós estamos aqui hoje, para também deixar nossa história marcada para quem vai vir, para salvar pessoas que ainda virão. Quem sabe? Por isso, gente, eu não me calo mais. Vocês sabem que eu trabalho em escola, né? E agora, nesse momento aí, muitas pessoas, as professoras têm que fazer vídeo, e ficam lá, não sei falar, não sei o quê. Eu pensei, gente, eu não me calo mais. Se eu tenho que falar, eu vou falar. Se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não sei até quando eu vou estar aqui. Se Deus colocou na minha mão, não é isso que a Bíblia fala? Faça tudo conforme as tuas forças. Então, não despreze, não fique aí à toa na vida, desapercebido, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E a gente precisa permanecer em Jesus, permanecer em Deus, permanecer firme no propósito, saber quem a gente realmente é, não beber água, saber quem realmente a gente é, para depois a gente não ficar reclamando do que mandam a gente ser. Amém? Feche seus olhos. Vá para casa hoje refletindo. Se de tudo que eu falei aqui, nada ficou no seu coração, fica agora com a última pergunta que eu vou fazer para você. Quem é você? Guarde só isso. Quem é você, de verdade? Sem os apetrechos que estão ao seu redor. Quem é você? Não adianta se segurar na sua família, não adianta se segurar nos seus filhos, não adianta se segurar no seu emprego, não adianta se segurar naquilo que você sabe. Quem é você na hora que você estiver na presença de Deus, né? Nós não vamos levar nem roupa, nem nada. Quem é você? Quem vai chegar lá na presença de Deus? Saiba que não é só lá, não. Aquele que vai chegar lá na presença de Deus é o que está aí agora, sentado. Esse é você. Não desperdice a sua vida.